Bem-vindo de volta. Hoje estamos com o embaixador Chas Freeman, ex-secretário assistente de defesa dos Estados Unidos, para falar principalmente sobre o que está acontecendo no Oriente Médio. É muito bom revê-lo, embaixador. Sempre um prazer. Que bom te ver, Glenn. Espero que você vá explicar o que está acontecendo no Oriente Médio. É por isso que eu te chamei aqui. Você foi embaixador na Arábia Saudita, então esse é o seu campo, a sua região. Eu queria te perguntar, o que você acha desse novo? Bom, a gente tem ouvido falar de algumas divergências entre Trump e Netanyahu. Eu já nem sei mais o que é real e o que não é. Acho que isso é uma das desvantagens do governo Trump. Mas, de novo, Israel está passando por muitas mudanças, enquanto segue essa política externa bem agressiva. O que você acha que está acontecendo agora com Israel e a relação dele com os Estados Unidos? Olha, eu acho que existe uma grande tensão entre Netanyahu e Trump. Basicamente, Netanyahu convenceu Trump a entrar nessa guerra. E as coisas foram muito mal. Agora parece que ela pode terminar de várias maneiras possíveis. E nenhuma delas é boa para o Netanyahu, nenhuma alcança os objetivos que ele tinha. Então, sobre as formas como essa guerra pode acabar. De certo modo, a saída politicamente mais esperta por Trump seria deixar o Congresso votar pelo fim da guerra e dizer algo como: bem, eu estava a caminho da vitória, mas fui apunhalado pelas costas, traído pelos democratas e por republicanos dissidentes, os chamados RINOs, republicanos só de nome, e por aí vai. Eu consigo imaginar ele fazendo isso. É uma forma de sair dessa situação. Mas isso deixaria Israel completamente desamparado. E, de fato, qualquer saída da guerra invalida a parceria dos Estados Unidos com Israel contra o Irã. Ou seja, nenhum futuro presidente vai fazer o que Donald Trump fez. Mas no momento o que temos é um memorando de entendimento, aparentemente um documento de uma página, que não é paz, não é um acordo, mas sim um acordo para negociar. E temos a declaração irônica de Donald Trump, que foi à guerra sem nenhuma negociação, e usou a diplomacia como disfarce para um ataque surpresa, dizendo que, veja só, é preciso esgotar todos os meios diplomáticos antes de recorrer à força. It's happening Albert Snowetz em primeira. Brown, onde ele não aplicou diplomacia nenhuma. Parece que o Sr. Witkoff e o Sr. Kushner foram tirados do processo, que agora está sendo conduzido por diplomatas profissionais e por líderes do Paquistão e do Catar, que estão tentando mediar essa situação. A reação imediata à declaração de Donald Trump de que estamos perto de um acordo, o que parece ser mais uma daquelas exageradas dele, foi mista. Houve algum progresso, sim, em algumas áreas. Mas a reação imediata de Israel foi: ah, não, lá vem. Grandes manchetes dizendo que Trump estaria entregando Israel, e por aí vai. Os israelenses estão em clima de eleição, então estão um pouco mais contidos nas críticas a ele, porque, claro, ele pode simplesmente reagir e fazer com eles o que já fez com todo mundo que o enfrentou nos Estados Unidos, na Europa ou em qualquer outro lugar. Ou seja, tentar destruir a reputação dessas pessoas. Quem está disputando o cargo público não gosta disso. Então eles têm segurado um pouco o fogo. Quer dizer, acho que eles têm sido bem duros. O Netanyahu tem sido bem firme em conversas privadas, por telefone com o Donald Trump, mas não o criticou publicamente. Por outro lado, os aliados mais fiéis de Israel nos Estados Unidos, gente como Lindsey Graham, Ted Cruz e outros, estão indo com tudo. Dizem que isso é uma traição, que precisamos voltar à guerra, terminar o trabalho e por aí vai. O problema do Donald Trump é que ele está basicamente encurralado. De um lado, o Netanyahu está pressionando. Os doadores judeus dele, os doadores israelenses, a Miriam Adelson, a israelense, uma doação de $250 milhões, não é pouca coisa.
Os dois estão se unindo contra ele. Parte da própria base republicana dele está em rebelião. E os militares estão dizendo, olha, não existe uma opção militar real, não temos como ter sucesso. E pode ser que até tenham pedido para ele dar uma ordem por escrito, que é o que os militares fazem quando recebem uma tarefa que sabem que é inviável e querem deixar claro quem vai ser responsabilizado. Emita a ordem, quero essa ordem por escrito. Essa é a resposta típica nessas situações. A outra possibilidade, claro, é que isso simplesmente vá perdendo força e continue assim por um tempo. Mas os elementos desse suposto acordo, que na verdade não é um acordo, e sim uma estrutura para negociar acordos sobre os pontos principais, basicamente dizem que o Estreito de Hormuz vai continuar aberto. Claro, ele já está aberto se você fizer um acordo com o Irã, então eu realmente não sei o que isso quer dizer. Dizem que não haveria cobrança de pedágios. Eu não acredito nem por um segundo que o Irã tenha concordado com isso. Está muito claro que o Irã está exigindo o alívio das sanções e a liberação dos fundos congelados, que somam dezenas de bilhões de dólares e dos quais o país foi privado. Também está muito claro que o Irã não vai fazer nada a menos que receba algo primeiro. O Irã não tem nenhuma confiança nos Estados Unidos, depois que o país abandonou o JCPOA, o Plano de Ação Conjunto Global, o Acordo Nuclear, ainda no primeiro mandato de Trump. Viu os Estados Unidos descumprirem vários compromissos em negociações com Riyad e Kushner e também romperem tratados com outros países. Então, é claro, eu acho que o Irã vai exigir pagamento antecipado antes de fazer qualquer coisa. E isso vai ser muito difícil. Como eu já disse antes, isso é um zugzwang, uma imobilização. Qualquer movimento que Trump faça leva à derrota dele e à derrota dos Estados Unidos. É uma situação absurda em que o país acabou se metendo. Basicamente, o Irã não vai liberar o urânio enriquecido para nenhum terceiro, e com certeza não para os Estados Unidos. Por ordem do novo líder supremo, May Flaminetti, o país não vai abrir mão do controle do Estreito de Hormuz. Também não vai fazer concessões para agradar os Estados Unidos. O Irã alcançou uma posição de domínio na escalada e, na verdade, junto com os israelenses, está exigindo que qualquer acordo inclua um cessar-fogo real e não um de fachada no Líbano. E isso me leva ao ponto final. Se realmente houver um acordo, Israel está numa posição perfeita para sabotá-lo e vai fazer isso. Então, sabe, como sempre, Glenn, quando a gente fala desses assuntos, o que vem à cabeça é só pessimismo. Não tem nada de feliz, não tem nenhum pote de ouro no fim desse arco-íris, pelo menos não que eu consiga ver. Bom, como você disse, não restam boas opções. E eu acho que esse é o problema para o Trump. Quer dizer, se ele voltar a enfrentar o Irã, há limites para o tempo que ele consegue sustentar essa luta. Não está claro se ele vai conseguir um cessar-fogo depois que sair do poder. Ele está com pouca munição e também não consegue vencer no campo de batalha. Mas se ele buscar a paz, os iranianos não querem voltar ao antigo status quo. Então, eles vão garantir o controle do Estreito de Hormuz para criar incentivos para os países não abrigarem bases nem imporem sanções. Ou seja, ele não pode fazer uma coisa nem a outra. E só esperar também não é o ideal, porque a economia global está afundando. Então alguém precisa encerrar o que está acontecendo agora. Bem, não exatamente um cessar-fogo. Deixa eu destacar um ponto aqui. O Trump e o governo dele estão pagando um preço na política interna por terem descrito a realidade de forma errada. Ou seja, eles vêm afirmando níveis de vitória sobre o Irã que são totalmente implausíveis e que não resistem a uma análise séria. Por exemplo, quando se fala na possibilidade de voltar à guerra, os Estados Unidos estão adiando ou cancelando contratos para fornecer vários tipos de equipamentos a aliados e estados protegidos. O acordo de 14 bilhões de dólares com Taiwan, que o Trump ainda não decidiu formalmente,
não pode acontecer porque simplesmente não há equipamento disponível para entregar. Alguns países bálticos já foram informados de que não vão receber as armas que compraram no prazo que esperavam. E o mesmo vale, claro, para estes equipamentos que foram retirados do Japão e da Coreia do Sul. Enfim, sabe, o governo tem feito um grande esforço para fingir que nada aconteceu, dizendo que não houve nenhuma redução no arsenal ou na capacidade de defesa por causa dessa guerra absurda. Mas na prática eles estão agindo exatamente como quem sabe que isso aconteceu. Então assim, você pode ouvir o que eles dizem ou pode observar o que eles fazem, e eu acho bem mais esclarecedor ver o que eles fazem. Eles estão encurralados e o verão está chegando, com a temporada de viagens começando. Nos Estados Unidos é a época em que as pessoas tiram férias e viajam mais. O preço da gasolina está em torno de $4,55 o galão, em média no país. O preço do petróleo acabou de cair de novo, e pelo visto os operadores do mercado de petróleo são irremediavelmente ingênuos e continuam caindo nos mesmos truques absurdos de manipulação de mercado. Então o Brent caiu bastante, mas isso não vai se manter. E com certeza não vai ser um benefício se houver uma intensificação da ação militar contra o Irã. Tem outro ponto aqui, e é o aspecto militar. Não é só que a gente esgotou parte das nossas capacidades e está causando um grande desgaste operacional nas nossas forças. O Irã usou essas 6 semanas de trégua efetiva para reconstruir suas forças armadas. E a comunidade de inteligência contradisse totalmente as declarações do governo sobre o nível de dano causado ao estoque de mísseis do Irã. O Irã voltou a produzir drones em grande escala. Pode até estar recebendo alguns drones da Rússia, embora os russos estejam usando os próprios drones contra a Ucrânia de forma bem intensa. Então, sinceramente, não há nada aqui que justifique qualquer otimismo. That justifies any optimism, really. Sadly. I wish there was some more reason. Não, infelizmente. Eu queria poder dizer que há mais motivos para otimismo. Mas você mencionou antes que Israel provavelmente tentaria sabotar caso Trump seguisse por um caminho de paz, ou seja, tentasse chegar a um acordo com o Irã. Mas até onde os próprios israelenses podem levar isso? Porque parece haver uma crise crescente no próprio ethos de Israel. O que é o país, afinal? O que ele representa? E isso costuma acontecer também com impérios. A violência no exterior acaba mudando a sociedade dentro de casa. O poder começa a substituir os princípios. Os cidadãos podem se desconectar demais do mundo. As liberdades internas vão diminuindo. Então, como você vê isso? Até que ponto essa situação é sustentável para Israel? Porque eles não enfrentam só um problema econômico e um exército sobrecarregado. A gente ouve cada vez mais sobre divisões muito profundas dentro do país, a ponto de alguns jornalistas israelenses já falarem na possibilidade de uma guerra civil. Eu não acho que tenham chegado a esse ponto ainda, mas as coisas não estão indo bem. Olha, eu acho que, claro, o ponto central de tudo é a economia americana, o apoio logístico a Israel e o respaldo político a Israel. Isso permite que Israel haja não só com impunidade, mas com total desprezo pelos limites, de verdade. Isso cria um risco moral para Israel e o país acabou caindo nessa armadilha. Mas o objetivo israelense no Líbano continua sendo, na prática, a anexação. Eles falam em uma zona de segurança, mas, na verdade, o que estão propondo é transformar o sul do Líbano em algo parecido com Gaza. E eles podem fazer isso enquanto os Estados Unidos continuarem fornecendo armas para eles. E o Trump aparentemente garantiu a eles que sim, que nós vamos. Então, como isso se encaixa no entendimento proposto com o Irã, é algo bem incerto. O Irã não vai abandonar o Líbano. Também tem uma questão de honra envolvida que está em jogo. Então tem isso. E como se isso já não bastasse, Israel está sendo seriamente prejudicado no Líbano.
O Hezbollah aparentemente tem drones guiados por fibra óptica que são bem eficazes. E Israel está realmente perdendo um número considerável de soldados e muito equipamento. Já foi derrotado pelo Hezbollah antes. As conversas com o governo libanês são apenas um espetáculo paralelo. O governo do Líbano não tem autoridade para encerrar a guerra em nome do Hezbollah. O Hezbollah já denunciou as negociações. Hezbollah has denounced the negotiations, and so this is a sideshow, a farce. Então isso tudo é um espetáculo à parte, uma farsa montada para causar um efeito transformador. Mas como se isso já não bastasse, com todos os problemas que você mencionou, uma economia em declínio, reservistas exaustos e afetados por estresse pós-traumático, um exército que não vai bem no Líbano, o chefe das Forças Armadas dizendo que as forças de defesa de Israel correm o risco de se desintegrar, e a proximidade das eleições num contexto em que Netanyahu é muito impopular entre muitos israelenses. Como se tudo isso não fosse suficiente, ainda tem o Ben-Gvir dramatizando o sadismo do povo israelense, o próprio sadismo dele, e o sadismo de Israel com a flotilha e as pessoas capturadas dela. Isso tem custado muito caro para Israel, não só nos Estados Unidos, onde só 6% dos democratas hoje têm uma visão positiva do país, e ninguém com menos de 50 anos tem uma visão positiva de Israel nos Estados Unidos. E veja, as únicas pessoas que ainda têm são os chamados republicanos boomers, ou seja, os republicanos que nasceram logo depois da Segunda Guerra, na geração do baby boom, e eles estão morrendo. Bom, eu mesmo não sou um boomer. Sou mais velho que eles. Ainda não morri, mas está chegando, né? Então daqui a uns 15 anos, eles não vão mais estar por aí para apoiar Israel. Talvez até antes disso. Mas os europeus estão finalmente começando a reagir ao estupro e à humilhação, às agressões contra os próprios cidadãos nessa flotilha. Alguns dos relatos são realmente de arrepiar. Então Ben-Gvir não é uma exceção. Ele representa o comportamento de Israel hoje, por mais que muitos israelenses prefiram ignorar ou negar isso. E com isso, Israel está perdendo rapidamente sua base de apoio no exterior. Está se tornando, na prática, um pária internacional. E veja, os Estados Unidos ainda o apoiam. A gente acabou de ver os Estados Unidos forçarem Riyad Mansour, o representante palestino nas Nações Unidas, a desistir da candidatura dele para vice-presidente da Assembleia Geral. E ele acabou retirando a candidatura por causa da nossa pressão em nome de Israel. Mas os resultados estão começando a diminuir para Israel. E olha, no fim das contas, voltando à ironia de ver Donald Trump exaltando as virtudes da diplomacia, quando ele nunca mostrou nem habilidade nem vontade de usá-la, Israel precisa fazer uma escolha estratégica. Está preparado para ter todo mundo na região e no mundo contra si? Acredita que pode sobreviver sendo isolado na própria região onde vive e sem ser bem-vindo em nenhum outro lugar? Ou está disposto a tentar a diplomacia pela primeira vez? O fato é que em 78 anos Israel nunca apresentou uma única proposta de paz. Uma proposta de convivência pacífica com os palestinos ou com qualquer outro. Esse é um histórico de beligerância sem paralelo na história da humanidade. Então os israelenses precisam fazer uma escolha, mas não parecem dispor a isso. E eu acho que, enquanto os Estados Unidos continuarem dando cheques em branco para Israel e apoiando o país sem impor nenhuma condição, os israelenses não vão fazer uma escolha. E o Estado de Israel não vai sobreviver às condições que ele mesmo está criando. Vai acabar, como aconteceu com os dois reinos cruzados cristãos na Idade Média, perdendo o apoio externo e desmoronando. Então, sabe, eu acho muito difícil entender como alguém que realmente se importa com Israel pode apoiar o caminho que Israel e os Estados Unidos escolheram seguir, porque no fim das contas, eu acho que isso é fatal para o próprio Estado de Israel. Because I think it's ultimately fatal to the state of Israel.
Olha, eu acho que você tem razão no... Bom, eu entendo a postura de Israel, essa falta de, digamos, diplomacia ou disposição para fazer qualquer tipo de concessão. Porque quando por tanto tempo os Estados Unidos estão ali te apoiando, por que você precisaria ceder em alguma coisa, se basicamente pode fazer o que quiser? Mas por outro lado, a gente imaginaria que Israel começaria a se ajustar às novas realidades, porque como você disse, o clima nos Estados Unidos em relação a Israel está mudando. Ou seja, a intenção de continuar apoiando Israel no futuro provavelmente não vai ser na mesma medida. E também as capacidades, como a gente vê. Quer dizer, os Estados Unidos vão continuar sendo um país poderoso, mas a era da dominação global parece ter chegado ao fim. Os Estados Unidos estariam em um declínio relativo, já que outras potências como a China, a Rússia e a Índia, e provavelmente, em breve o Irã também, estão emergindo. Então, se você percebe que os Estados Unidos têm menos capacidade e talvez uma visão menos favorável em relação a você, faria sentido pensar que esse seria o momento de começar a mudar. Em vez de seguir essa postura maximalista, seria hora de buscar algum tipo de acordo com os vizinhos. Mas eu também queria te perguntar sobre a China, porque, de novo, você tem bastante experiência com o país. Você fala chinês. O Trump se encontrou recentemente com o Xi Jinping em Pequim. Aparentemente, ele queria pressionar os chineses para que colocassem pressão sobre o Irã. Mas, na sua visão, qual é a estratégia da China em tudo isso? Basicamente, é uma espécie de inatividade magistral. Aquela filosofia taoísta de que se você não fizer nada, tudo vai acontecer para o bem, sabe? É um pouco mais do que isso. Mas os chineses apoiaram os esforços do Paquistão para mediar a situação. Eles realmente querem paz e estabilidade no Golfo Pérsico, e por motivos bem concretos. Em parte, dependem da região por fornecimento de energia. É também um mercado importante para eles. Além disso, eles se veem como defensores da antiga ordem mundial, aquela que os Estados Unidos e Israel derrubaram, e querem restabelecer os princípios da Carta da ONU e do direito internacional, porque isso cria um ambiente favorável tanto para eles quanto para os outros. Então eles, eu acredito, não mudaram a falta de controle de exportações para o Irã. Eles continuam exportando, pelo menos, equipamentos de uso duplo. Eu vi outro dia um artigo dizendo que os russos teriam fornecido o HQ-9 para o Irã, mas o HQ-9 é um sistema chinês, um sistema de defesa aérea. Então, não tenho certeza se isso realmente aconteceu. Os militares de Donald Trump disseram a ele que os iranianos melhoraram muito suas defesas aéreas e que um novo ataque aéreo causaria muitas baixas entre as forças atacantes. Isso pode refletir assistência técnica chinesa aos iranianos, e eles estariam totalmente justificados em fazer isso. Afinal, não são parte beligerante. O Irã está se defendendo. Ele não atacou ninguém até ser atacado. Então, para mim, é isso. E essa ideia de que seria possível fazer a China apoiar uma agressão americana contra o Irã, pressionando o Irã, é absurda. Isso nunca ia dar em nada. E a gente vê um contraste bem claro entre a visita do Trump, que foi um espetáculo visual cheia de pompa, com atenção pessoal do Xi Jinping, passeios por Zhongnanhai, o complexo da liderança na Cidade Proibida e tudo mais, e a visita do Vladimir Putin, que chega e, veja só, assina 40 acordos com 40 programas diferentes de cooperação, inclusive cooperação militar. Mas muitos outros, ao que parece, não chegaram a concluir totalmente o acordo de fornecimento de gás do poder da Sibéria, embora tenham avançado bastante, eu diria. Provavelmente ainda há uma questão de preço do gás. Então, enfim, basicamente os chineses e os russos mostraram um modelo de relação de cooperação. E a visita do Trump mostrou um tipo de acordo cordial, uma cordialidade hostil, digamos assim. Então a relação com a China ainda não está estabilizada. Os dois lados, no essencial, concordaram que gostariam de estabilizá-la. Vamos ver o que acontece agora.
E conversando com amigos chineses sobre isso, eu os alertei que o governo Trump, na prática, destruiu a capacidade dos Estados Unidos de implementar acordos. O serviço público e o serviço diplomático foram basicamente tornados irrelevantes ou incompetentes. E não existe um processo de formulação de políticas que coordene de forma eficaz as ações do governo nessa administração. Então eu costumo dizer para os meus amigos chineses, olha, eu conheço vocês. Passaram os últimos 4.000 anos aperfeiçoando a passividade, mas agora é hora de tomar a iniciativa. Se quiserem que algo aconteça, vão ter que apresentar ideias e propostas, porque é bem provável que elas não venham do lado americano. E aí, de novo, a gente volta às discussões com o Irã. O que eu tenho ouvido de muitos comentaristas é que os Estados Unidos mostrou que é, abre aspas, incapaz de chegar a um acordo. Ele não consegue chegar a acordos, muito menos colocá-los em prática, porque hoje não tem os mecanismos para isso, nem a equipe profissional necessária. E eu não sei, sabe, não tenho certeza de como a mediação do Paquistão e do Catar está funcionando, mas é importante notar que não está sendo conduzida pelos americanos. No caso do Paquistão, quem está à frente é um Estado protegido pela China, que tem uma boa relação com os chineses. A China não está arriscando a própria reputação, está deixando que os paquistaneses façam isso. E o Catar, claro, tem um enorme interesse em restabelecer a paz com o Irã. Eu acho que o Kuwait, a Arábia Saudita e o Catar estão em conversas intensas com os iranianos sobre a ordem pós-guerra, uma ordem que não incluiria a presença militar americana. E isso me leva de volta a Israel, porque Israel perdeu a capacidade de dissuasão que os Estados Unidos ofereciam contra o Irã. O Irã não está intimidado. O Irã está preparado para entrar em guerra novamente. Está disposto a suportar mais danos e sofrimento em nome da honra nacional, por assim dizer. E os Estados Unidos mostraram ao mundo os limites de suas capacidades militares. Como você disse, somos muito poderosos militarmente. Mas acontece que há muitas coisas que não podem ser alcançadas apenas com o uso da força contra um inimigo determinado e bem preparado. E os iranianos estavam bem preparados. Pelo que parece, eles não só tinham um processo de sucessão pronto para lidar com as consequências do assassinato do líder supremo, que de fato colocaram em prática, mas basicamente, pelo que eu entendo, quando o Ayatollah Ali Khamenei foi assassinado, cada autoridade iraniana já tinha 3 ou 4 camadas de sucessores designados. Eles também descentralizaram o comando militar, de modo tal que cada uma das 30 províncias do Irã passou a ter autonomia para agir. E claro, o resultado da guerra. Antes da guerra, o Estreito de Hormuz estava aberto, então não havia problema algum. Agora tem uma questão. Antes da guerra, o Irã não tinha um programa de armas nucleares. Agora, provavelmente tem. O que ainda impede o país de produzir armas nucleares é a percepção por parte dos iranianos, que não são ingênuos, de que se eles se tornarem uma potência nuclear, acompanhando Israel, então os sauditas, os turcos, os egípcios e outros também vão buscar armas nucleares. E o resultado final disso seria menos segurança para o Irã e não mais segurança. Então, um cálculo racional seria entender que manter apenas a capacidade nuclear latente ainda é a melhor posição. Mas eu não sei, ninguém sabe o que se passa na cabeça da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, e são eles que mandam. Temos motivos para acreditar que Mojtaba Khamenei, o líder supremo, ao contrário do pai, vê a necessidade de ter um poder de dissuasão nuclear. Então, essa guerra pode ter levado à proliferação nuclear. Isso também causou, claro, um enorme prejuízo à produção de energia na região, em Israel e também no Irã. E qualquer simpatia que o povo iraniano ainda tivesse pelos Estados Unidos praticamente desapareceu.
Então a presença militar americana no Golfo Pérsico agora está em risco. E eu acho que neste momento, como eu disse no começo, gostaria de repetir uma frase de Mao Tse-tung. Ele dizia: há grande confusão sob os céus, e a situação é excelente. No sentido de que a confusão cria oportunidades de manobra. Mas eu realmente não vejo essa possibilidade de manobra do nosso lado, nem de nenhum outro. O Irã também está preso. Ele não pode abrir mão dos ganhos que obteve nessa guerra. E nunca se consegue, numa mesa de negociação, recuperar o que se perdeu no campo de batalha. Esse é um princípio básico, infelizmente, do comportamento humano. E é aí que estamos. Você mencionou que muitos países do Golfo provavelmente estão tentando se ajustar, buscando uma nova ou diferente posição em relação ao Irã depois que essa guerra acabar. E bem, se você pensar, se estiver ali, nos países do Golfo, pode imaginar que a posição dos Estados Unidos vai sair enfraquecida depois dessa guerra, enquanto os iranianos vão sair fortalecidos. Por exemplo, controlando o Estreito de Hormuz. Você pode ficar irritado ou desconfortável com essa realidade. Mas, para reforçar a própria segurança, é preciso reconhecer e se adaptar a ela. Então, se as coisas realmente seguirem nessa direção e os Estados Unidos não conseguirem vencer essa guerra, em qualquer cenário, os iranianos vão acabar controlando o Estreito de Hormuz. Isso significa que eles poderão impor um custo maior aos países que aplicam sanções contra eles ou que abrigam bases americanas. E eles podem reagir de forma muito eficaz a qualquer ação tomada contra eles. Isso representa uma melhora fundamental na posição deles. E você está absolutamente certo. No fim das contas, todo mundo na região vai ter que se ajustar às novas realidades criadas por essa guerra, que são muito desfavoráveis tanto para Israel quanto para os Estados Unidos. Eu sei que o Conselho de Cooperação do Golfo, que tem 6 membros, um deles, Omã, agora parece ser um parceiro do Irã na administração do Estreito de Hormuz e no compartilhamento das receitas vindas do Estreito de Hormuz. Vale lembrar que Omã, diferente dos outros 5 membros do Conselho, não é exatamente rico em fontes de energia. E os cidadãos de lá realmente precisam trabalhar para viver, e trabalham, e são a base das sociedades e das economias de muitos dos outros países do Golfo. Mas os Emirados Árabes Unidos se mantiveram oficialmente à parte. Eles participaram do ataque ao Irã. Agora a gente sabe que tomaram uma ação independente. Continuaram bem próximos de Israel. Na verdade, Israel chegou a ajudar, instalando o Domo de Ferro e, ao que tudo indica, oferecendo outros tipos de apoio também. Então, se a gente olhar para o Conselho de Cooperação do Golfo, temos 2 países, os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein, que fazem parte dos Acordos de Abraão, e 4 que não fazem. Omã está cooperando com o Irã, ao que parece. Kuwait, Arábia Saudita e Catar querem que os Estados Unidos recuem. Os Emirados continuam com um sentimento de vingança, mas mesmo assim, aparentemente se juntaram aos outros membros do Conselho de Cooperação do Golfo para pedir que Donald Trump encerre a guerra. E ainda tem a complicação da peregrinação a Meca, o Hajj, que está acontecendo agora. E virtually milhões de pessoas na cidade. 2 million or so people in Mecca. That will end at the end of this week. Isso vai terminar no fim desta semana. E a partir daí, um dos argumentos contra uma ação militar vai perder força. Então está bem claro que o Conselho de Cooperação do Golfo está dividido, o que é mais um resultado dessa guerra. Isso agravou as tensões entre a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. Como eu disse, há muita confusão. Ninguém sabe como tudo vai se resolver no final. Mas, aconteça o que acontecer, o Irã não vai ser desarmado. É bem provável que se torne uma potência nuclear, ou talvez siga o exemplo de Israel, não oficialmente nuclear, mas na prática, sim, mantendo ali um tipo de negação plausível. A nova arquitetura de segurança no Golfo vai ter o apoio da China e da Rússia, não dos Estados Unidos.
Isso é um verdadeiro terremoto geopolítico que foi desencadeado. E não se trata só do impacto na economia internacional. Geopoliticamente, as consequências são muito profundas. E por fim, vale observar que Israel está claramente desconfortável. É por isso que Donald Trump agora exige que a Arábia Saudita, a Turquia e outros países assinem os acordos de Abraão. Bom, o Catar também. Mas por que eles fariam isso? É obviamente uma tentativa israelense de arrancar algum tipo de vitória das garras da derrota. Eu não acho que isso vá funcionar, porque o comportamento de Israel neste momento não desperta simpatia em ninguém. Só para encerrar, considerando o tamanho dessa derrota. Quero dizer, se a gente lembrar de guerras como a do Vietnã, aquilo teve um impacto profundo nos Estados Unidos, principalmente no lado psicológico, na disposição de se envolver de novo em aventuras parecidas. E isso durou, pelo menos, algumas décadas. Mas e agora? Como é que o mundo vai ficar para os Estados Unidos depois disso? Quais são as opções que o país tem? Quais são os possíveis futuros, dependendo dos caminhos que eles escolherem seguir? Bom, o Vietnã é uma situação e um resultado bem diferentes, por um motivo simples. O Vietnã aconteceu dentro de uma ordem mundial bipolar, a Guerra Fria. E embora os Estados Unidos tenham sido humilhados no Vietnã, e como você disse, isso tenha tido efeitos profundos dentro do próprio país, outros países que precisavam escolher entre a União Soviética e o Bloco Soviético, de um lado, e o Ocidente e os Estados Unidos do outro, não viam essa escolha como algo real. Eles continuaram ao lado dos Estados Unidos e do Ocidente. E essa não é a situação agora. Então eu não sei. Quer dizer, está bem claro que essa guerra, e na verdade guerras estrangeiras em geral, especialmente essas guerras sem fim, são extremamente impopulares nos Estados Unidos. Donald Trump se elegeu prometendo acabar com elas. Em vez disso, ele acabou iniciando novas. E eu não acho que o público americano, no futuro, vai estar disposto a apoiar qualquer tipo de nova aventura desse tipo. E eu sei que uma das consequências da guerra no Irã foi a dissolução da OTAN. Não completamente, não de forma oficial, mas agora há membros da OTAN que negam aos Estados Unidos o uso do seu espaço aéreo ou de suas bases. As populações estão muito descontentes, tanto com os Estados Unidos quanto com Israel. Ficou claro que as bases na Europa, em grande parte, não estão lá para defender os europeus de uma ameaça russa imaginária, mas para servir como, digamos, plataformas de onde os Estados Unidos podem projetar poder sobre a Ásia Ocidental. E esse poder está sendo projetado para fazer coisas que quase ninguém na Europa aprova. Quero dizer, alguns evitam fazer críticas por vários motivos. Medo de serem acusados de antissemitismo, talvez por culpa residual do Holocausto Europeu e pela cumplicidade não só dos alemães, mas de muitos outros, na perseguição e extermínio de minorias. Então, os Estados Unidos vão sair dessa com alianças muito enfraquecidas, se é que ainda vão existir, e com os principais aliados adotando uma postura de cautela. Alemanha e Japão são os exemplos mais claros disso. Com o tecido do direito internacional desacreditado, e já que ele não vai mais servir como freio contra a agressão, cada país vai entrar numa corrida armamentista, tentando se equipar para uma defesa autossuficiente. Acho que vai haver países que vão pedir aos Estados Unidos, não só no Golfo, mas em outras regiões também, que retirem sua presença física de seus territórios. E bom, você sabe, sempre vão existir exceções. A Polônia, por exemplo, parece gostar de ter forças americanas em seu território. Já os alemães estão ficando mais céticos quanto ao valor disso, assim como os japoneses. Então eu acho que o mundo está mudando muito rápido. Mas você começou tudo isso com perguntas sobre a viabilidade do Estado de Israel. Essa é uma situação parecida com essa questão, algo que só se revela com o tempo. Muito provavelmente, não há nada de imediato nisso.
vai ser como aquela famosa descrição do Hemingway sobre a falência. Acontece aos poucos e depois de repente. E é isso, estamos num período de transformação, mas não sabemos para onde essa transformação está nos levando, nem qual vai ser o ritmo dela. Bom, era de se prever que as coisas não ficariam como antes. Quando você tem uma ordem mundial hegemônica depois da Guerra Fria, e isso chega ao fim, sendo substituído por vários centros de poder, seria, eu diria, ingênuo achar que os antigos sistemas de alianças, as velhas lealdades e interesses, continuariam exatamente iguais. Então, sim, parece que vem aí um período turbulento. Você tem alguma consideração final antes de encerrarmos? Have any final thoughts before we wrap up? No, I think the turbulence and the transition. Não, eu acho que a turbulência e a transição não foram apenas previsíveis, mas de fato previstas. Sabe, alguns de nós percebemos que o mundo estava mudando. Então, como você sabe, eu não gosto da palavra multipolar, mas se quiser pode dizer policêntrico. Acho que isso chega mais perto da verdade. Novas ordens regionais estão surgindo. Uma nova ordem internacional vai surgir. As Nações Unidas ficaram tão profundamente desacreditadas que vamos ter que criar alguma forma de substituição para elas. Qual vai ser a natureza disso, eu não sei. Eu diria que a União Europeia também não prosperou nesse ambiente, e há dúvidas sobre a viabilidade dela. Eu falei sobre o Conselho de Cooperação do Golfo. Me parece que os países da Ásia-Pacífico estão todos buscando uma convivência mais tranquila com a China. E não é exatamente uma esfera de influência no sentido clássico. Mas vai haver uma certa deferência em relação à China. Talvez algo parecido com a deferência tradicional que os países da América do Sul têm em relação aos Estados Unidos, mesmo que nós não tenhamos, como fizemos no Caribe e na América Central, intervindo diretamente ou dado ordens a eles. Basicamente, as pessoas vão ser mais respeitosas com a China. E é isso que os chineses querem. Eles não querem conquistar território, não querem controle. Eles só querem mais deferência, mais respeito. E eu acho que ainda é incerto para mim como a Índia vai evoluir, porque a Índia tem sido hegemônica na sua região e continua sendo, em muitos aspectos. Isso gera animosidade em relação a ela. A Ásia Central, pelo que vejo, parece estar se deslocando lentamente para o leste, mas é claro que alguns países, como o Cazaquistão, estão buscando abrir caminhos para outras partes do mundo. A gente também vê outros países, como a Turquia, ressurgindo como nações independentes, com alguma influência. Eu não sei o que vai acontecer na Europa. Já falamos bastante sobre isso. Tem que haver algum tipo de entendimento entre Moscou e Bruxelas, ou entre as principais capitais da Europa Ocidental, se for para haver paz e prosperidade. Muitas, muitas perguntas. Nenhuma resposta, esse é o meu resumo. Bem, isso é algo constante, eu diria, na experiência humana. É essa suposição de que o presente é permanente. Ou seja, ao longo de toda a história, passamos por mudanças enormes o tempo todo. Mas, de alguma forma, sempre achamos que o jeito como as coisas estão agora vai continuar assim. Lembre-se, faz só 35 anos que a União Soviética colapsou, e aquele era um mundo completamente diferente. Então, a ideia de que aquilo era o ponto final, não. A história não acabou. Nem o Fukuyama pensa mais assim hoje. Enfim, embaixador, é sempre um grande prazer e sempre muito enriquecedor conversar com o senhor. Muito obrigado. Olha, eu gosto de conversar com você e espero que juntos a gente consiga entender um pouco essa situação tão confusa. Mas eu confesso que estou bem perplexo. É, como era por nós. Obrigado mais uma vez.